Nós te louvamos e bendizemos, Senhor, nessa noite. Nós chegamos à tua presença, reconhecendo que somos pecadores, mas que fomos remidos pelo sangue do teu Filho, que pagou o preço da nossa culpa, carregando na cruz o nosso pecado. Nós te agradecemos por esse grande milagre, fazer parte da tua família celestial. Nós te louvamos por estarmos juntos essa noite, nesse culto. E pedimos, Pai, por tua misericórdia, bênção, que o Senhor se apraze a vir a nós agora, através do texto bíblico, ensinando os nossos corações a verdade da tua palavra. Nos transforma, nos ajuda, permita que o nosso coração esteja pronto para te ouvir. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nos cultos noturnos, nós estamos meditando na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Então vamos abrir lá a palavra do Senhor, na segunda aos Tessalonicenses, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 5, meditando nesse texto. Semana passada falamos um pouco a respeito da figura do anticristo. Nós destacamos para os irmãos que o anticristo é a figura central do capítulo 2. Então nós tentamos traçar meio que um raio-x de quem será esse homem, o seu caráter, as suas obras. E hoje nós vamos tentar encaixar a figura do anticristo dentro da discussão do próprio apóstolo Paulo aqui, do verso 1 ao verso 5. Então vamos ler, irmãos, o texto sagrado, depois voltaremos fazendo observações aos irmãos. Então leiamos, a palavra de Deus nos diz assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá assim que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer estas coisas? Até aqui, irmãos, a leitura da palavra do Senhor. Irmãos, esse texto que nós lemos, ele fala de três assuntos. Ele fala de desespero, ele fala de dia do Senhor e ele fala de anticristo. Então nós temos aqui o desespero dos crentes de Tessalônica, e daqui a pouco nós vamos entender o porquê eles estavam desesperados. Em segundo lugar, nós temos uma demonstração resumida de quem é o anticristo, e também nós temos uma fala a respeito do dia do Senhor. Então nós vamos falar desses três assuntos aqui nesses 5 primeiros versículos. Paulo introduz essa sessão, versículo 1, falando sobre o arrebatamento da igreja, mostrando que o arrebatamento da igreja é o futuro que Deus reservou para o seu povo. Então no verso 1 ele diz assim: no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Você que já tem acompanhado as pregações desde 1 Tessalonicenses, eu disse para vocês que uma das palavras utilizadas para se referir ao arrebatamento é vinda. A palavra grega parousia. E essa palavrinha aparece aqui, com respeito à vinda, com respeito à parousia, com respeito à chegada do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa chegada, Paulo explica, tem a ver com a nossa reunião com Ele. Então todos nós, todos aqueles que pertencemos ao Senhor, seremos reunidos na presença dele. Esse texto pode ser complementado com o capítulo 4 da primeira epístola, a partir do verso 13, onde ele fala que os mortos em Cristo ressuscitarão, depois os vivos encontrarão com Cristo nas nuvens. Essa é a reunião que o apóstolo Paulo está falando aqui. Então, na primeira epístola, ele falou muito a respeito desse assunto. Ele falou a respeito do arrebatamento, ele falou a respeito do dia do Senhor. Só recordando aí, volte para 1
primeira epístola, por favor, no capítulo 4, só para vocês verem que ele já veio falando sobre esse assunto. No capítulo 4, no verso 16, é o versículo em que ele fala do arrebatamento. Ele diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua ordem, sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. O que nós acabamos de ler no versículo 1 do capítulo 2 da segunda carta é um texto paralelo a esse. Então, o que ele chama lá de a nossa reunião com Cristo, a parousia de Cristo, é o que nós temos um pouco mais explicado aqui no capítulo 4, a partir do versículo 16. Então, isso aqui é o arrebatamento. O dia do Senhor, nós temos no capítulo 5, versículo 2. Veja comigo aí, da primeira carta, ele fala assim: pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão da noite. E no versículo 4 ele fala: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Então ele fala sobre o arrebatamento, depois ele fala sobre o dia do Senhor, e basicamente ele está dizendo para os crentes de Tessalônica o seguinte: não fiquem preocupados com o dia do Senhor. O dia do Senhor não vai pegar vocês de surpresa. O dia do Senhor está reservado exclusivamente para aquelas pessoas que não creram, para aquelas pessoas que vivem seus pecados. Será um dia de destruição, será um dia de castigo. Eu estou falando tudo isso para dizer o seguinte para os irmãos: Paulo escreveu essa carta para sanar esses problemas. A primeira carta, poucos meses se passaram e Paulo escreveu a segunda carta. E na segunda carta, ele volta ao mesmo assunto. Então, numa primeira leitura, você poderia perguntar o seguinte: mas o que foi que aconteceu com esses crentes? Paulo explicou tudo para eles na primeira carta. E poucos meses depois, eles estavam com as mesmas questões, com os mesmos dilemas, com as mesmas dúvidas, com as mesmas angústias. E Paulo teve que escrever outra carta, dedicar um outro capítulo para falar desse assunto. O que havia acontecido com eles? Então fica com essa pergunta aí em mente, aí volta para a segunda carta e veja que eles estavam, irmãos, muito confusos a respeito desse tema. E Paulo usa duas imagens no versículo 2 do capítulo 2 para falar da profundidade da confusão mental que esses irmãos estavam. Veja aí que ele diz assim, ele fala primeiro assim: aqui não vos demovais da vossa mente com facilidade. Essa palavra demovais, ela era utilizada nos tempos bíblicos para descrever uma embarcação sem rumo que estava agitada pelo vento. Então, o Paulo está dizendo assim: as convicções de vocês estão abaladas. Veio uma tempestade na mente de vocês a respeito desse assunto, arrebatamento e dia do Senhor, e simplesmente essa tempestade bagunçou todas as ideias de vocês. Então, essa palavrinha demovais é para falar disso. Uma mente sacudida, uma mente desorganizada. Sabe aquela mente que ouviu coisas e diz assim: eu não estou entendendo mais nada, não sei mais o que acreditar. Então, eles estavam nessa condição. A segunda imagem que está no verso 2, acompanhem comigo, ele fala assim: nem vos perturbeis. Irmãos, essa palavrinha aqui é uma palavra muito forte. Essa palavra perturbar, ela significa angústia, medo, e significa choro em forma de lamentação. É aquele choro de velório. Você já viu aquele choro de velório? Aquela dor interna que a pessoa chega a perder a compostura. Você já viu isso em velório? Então, essa é a palavra que Paulo está utilizando. Então, veja, não era só uma dúvida, né? Todo crente tem dúvida a respeito de temas escatológicos, né? A gente tem dúvidas, a gente tem curiosidade, mas ele não está falando disso. Ele está falando de angústia, ele está falando de desespero, ele está falando que certos ventos bateram na mente daqueles irmãos e produziram simplesmente uma espécie de um luto neles. Os crentes estavam desesperados, eles estavam perdendo a compostura por causa desse assunto. Então vamos lá. Por que eles estavam assim? O que foi que aconteceu?
Paulo vai dizer, irmãos, que eles foram enganados. É isso que ele diz no restante do verso 2. Ele vai dizer, inclusive, os modos pelos quais eles foram enganados. Ele diz assim: aqui não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis. Agora veja o que ele diz: quer por espírito, quer por palavra, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Então, o que ele está falando aqui é que houve uma infiltração de falsos mestres naquela igreja, e esses homens chegaram de diversas maneiras. Ele fala aqui de espírito, palavra e epístola. Espírito seria o quê? Seria mais ou menos assim, alguém dizendo: olha, é o seguinte, irmãos, Deus me revelou, ou eu tive uma visão, ou um anjo falou comigo. Nós já estamos no dia do Senhor. Outros falsos mestres chegavam através da palavra, isto é, chegavam por meio de pregação, por meio de ensino, por meio de discipulado, exortação. Então eles se levantavam diante dos crentes e diziam: olha, nós já estamos sim no dia do Senhor. O dia do Senhor chegou. Todos esses sofrimentos que nós estamos padecendo, essas perseguições terríveis que estão tirando a vida dos nossos irmãos, que estão nos acossando, elas são a prova eloquente de que o dia do Senhor já chegou. E outros promoviam esse engano através do que eu chamei de epístolas apócrifas. Veja aí que ele fala de epístolas apócrifas, como ele diz assim: quer por epístola, como se procedesse de nós. Nós quem aqui? Ele se refere a quem? Aos apóstolos. Então imagina uma pessoa dizendo: ó, tenho aqui uma epístola de Pedro. Não era de Pedro coisa nenhuma. Eu tenho aqui uma epístola de João. Eu tenho aqui uma epístola do próprio Paulo. E nessa carta está declarado explicitamente que nós já estamos no dia do Senhor. Então aqui dá para vocês perceberem o porquê eles estavam angustiados. Eles tinham recebido uma carta de Paulo há poucos meses atrás, dizendo que haveria o arrebatamento da igreja. Só depois do arrebatamento da igreja haveria o dia do Senhor. E de repente chegou essa enxurrada de falsos mestres com epístolas, visões, pregações, dizendo: sim, olha, nós já estamos de fato no dia do Senhor. Acho que vocês entenderam errado o que Paulo falou. E isso bagunçou, irmãos, a mente desses crentes de tal maneira, e ao mesmo tempo produziu neles uma espécie de luto. Porque todos aqueles castigos que nós lemos lá, desde Apocalipse, a partir de Apocalipse capítulo 6 até o capítulo 18, todos aqueles castigos iriam cair sobre aqueles crentes. E é por isso que eles ficaram simplesmente desesperados. Então isso matou a alegria desses irmãos. Só para os irmãos lembrarem, a expressão dia do Senhor no Novo Testamento, ela se refere a um período de julgamentos no qual o Senhor Jesus pessoalmente derramará sua ira sobre esse mundo. Então isso é dia do Senhor. Serão 7 anos de catástrofes por meio de agentes da natureza e também seres espirituais. Em Apocalipse, por exemplo, se fala a respeito de uma invasão de demônios que irão matar milhões de pessoas. E nessa ocasião não haverá qualquer dúvida de que se trata da ira de Deus. Hoje, quando acontece uma catástrofe natural, as pessoas ficam investigando a mãe natureza, as mudanças climáticas. As pessoas ficam tentando buscar algum tipo de explicação dentro da própria natureza para a catástrofe. Mas durante o período do Apocalipse, essas catástrofes serão tão eloquentes, demonstrando a sua ira, a ira de Deus, a mão divina por detrás, que não haverá qualquer dúvida que vem do Senhor. Só uma prova para os irmãos verem isso: Apocalipse capítulo 6, veja comigo lá, por favor. Em Apocalipse capítulo 6, nós lemos uma dessas muitas provas de que as pessoas daquele tempo saberão claramente que as catástrofes não são culpa da mãe natureza e nem das mudanças climáticas. Diz assim no verso 16: e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Quem é que pode ficar de pé
diante de um Deus irado. Então não haverá dúvidas, aqui são pessoas não convertidas, são pessoas que estão tentando fugir da ira do Cordeiro, irmãos. Não vai haver nenhuma explicação pseudocientífica, todos saberão que se trata da ira de Deus. E o ponto alto do dia do Senhor está em Apocalipse capítulo 19, quando fala da vinda do Senhor Jesus Cristo, matando todos os rebeldes e o próprio anticristo. O que eu estou tentando dizer para os irmãos aqui é que os falsos mestres que estavam assolando a igreja de Tessalônica estavam dizendo que esse tempo havia chegado. Eles estavam dizendo para os crentes que as perseguições que eles estavam sofrendo por parte das autoridades, dos vizinhos, era uma demonstração clara de que eles já estavam no dia do Senhor. Isso gerou medo, angústia, desespero desses crentes, pensar que eles iam sofrer todos aqueles horrores que estavam reservados para os ímpios. Pois bem, dito isso, como é que Paulo os aborda? O apóstolo Paulo, irmãos, os corrige através de duas exortações. A primeira exortação está no verso 3. Primeira frase do verso 3, ele diz assim: ninguém de nenhum modo vos engane. Então a primeira exortação de Paulo: não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Não se deixe de enganar de nenhum modo. Nenhum modo se refere a quê aqui? Se refere a epístola, se refere a espírito, se refere a revelação, fala de anjo, o que você quiser imaginar. Nenhum modo, qualquer abordagem que chegarem para vocês dizendo que o dia do Senhor já chegou, simplesmente não acreditem, não se deixem enganar. Mesmo que a pessoa diz que foi um anjo que falou, mesmo que seja um pregador muito carismático, mesmo que a pessoa apareça lá com a epístola dizendo que foi o apóstolo fulano que assinou, não acreditem, não se deixem enganar. Essa foi a primeira exortação. A segunda exortação está no verso 5. Veja aí o que ele diz no verso 5. Ele diz assim: não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? Então a segunda exortação dele é: lembrem-se daquilo que eu ensinei a vocês. Lembrem-se do tempo que eu ensinei a vocês a respeito desse assunto. Paulo conversou com os crentes a respeito desse tema. Paulo escreveu uma epístola a respeito desse assunto. Então, eles não deveriam viver angustiados. Paulo já havia explicado para eles todas as questões relacionadas ao dia do Senhor. E entre essas duas exortações, irmãos, há uma explicação a respeito do dia do Senhor. É como se fosse um resumo, não é uma explicação muito detalhada. Eu acho que é como se Paulo quisesse só dar uma sacudida do pó da memória deles. E ele vai mostrar alguns sinais da vinda do anticristo, da chegada do dia do Senhor. Então vamos lendo aqui, a gente tem que ir pedaço por pedaço, para a gente não perder o fio aqui, tá bom? Então ele diz assim, ó: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá. Isto o quê? Isto aqui se refere ao dia do Senhor. Então, ninguém vos engane, porque o dia do Senhor não acontecerá até que, em primeiro lugar, venha a apostasia. Então Paulo diz: o primeiro sinal da chegada do dia do Senhor é a apostasia. A palavra apostasia, irmão, significa rebelião, deserção, saída, abandono. Esse termo, esse verbete, apostasia, ele não é utilizado no Novo Testamento para falar de uma pessoa que se afastou da igreja, que deixou de caminhar com Cristo. Nós comumente chamamos de desviado, fulano se desviou e tal. A palavra apostasia não é utilizada para falar desse tipo de pessoa. A apostasia é um abandono da fé que é acompanhado de revolta e expressa rebelião contra Deus. A apostasia é alguém que um dia afirmou crer em Deus, falou a respeito de Deus, pregou a respeito de Deus, mas de repente passou a viver de um modo blasfemo, tomando Deus como se fosse seu inimigo. Então onde você vê uma pessoa assim, ali você pode dizer que tem um apóstata. Uma questão muito importante nesse versículo aqui, irmãos, é o que significa apostasia. Então os escritores, os teólogos, debatedores da escatologia,
eles passam muito tempo discutindo essa palavrinha aqui. O que significa apostasia nessa passagem? Há duas interpretações. A primeira é que apostasia significaria a saída da igreja nesse mundo. Apostasia seria uma referência ao arrebatamento, que deixa eu explicar para vocês como é que funcionaria isso. O argumento é mais ou menos o seguinte: quando a palavra apostasia aparece sozinha, sem ter um objeto, o significado básico do termo é saída. Quando vem acompanhado de um objeto, por exemplo, apostasia da fé, então seria uma fala negativa. Você está apostatando de algo bom, você está apostatando da fé, você está apostatando de Cristo, você está apostatando de Moisés. Então, quando a palavra apostasia vem acompanhada de um objeto, então seria uma palavra negativa. Mas quando ela aparece sozinha, a tradução básica seria saída. Então, se essa interpretação estiver correta, apostasia aqui poderia significar a saída da igreja desse mundo. Então seria uma clara defesa do arrebatamento antes da tribulação. Então, o dia do Senhor não virá antes da saída da igreja. Irmãos, eu preciso confessar a vocês que eu simpatizei por essa posição durante algum tempo, mas depois de estudar com um pouco mais de calma, o próprio vocábulo apostasia e o seu uso no Novo Testamento, na Septuaginta, né? Já falei algumas vezes aqui na igreja que a Septuaginta é a tradução grega do Antigo Testamento. Eu comecei a achar difícil sustentar essa posição. Tanto no grego clássico quanto na Septuaginta, essa palavra é sempre negativa. Ela é traduzida para falar de rebelião militar, para falar de rebelião contra Deus. Em Atos 21 ela aparece e também ela tem um sentido negativo. Então é muito difícil encarar a palavra apostasia como para falar de uma coisa positiva, de uma coisa boa. Ela é sempre utilizada na Bíblia e na literatura que foi escrita durante o tempo bíblico de uma forma negativa. E tem mais uma coisa que essa foi praticamente definitiva para mim. É que apostasia, ela denota uma ação do agente. Deixa eu me explicar. Apostasia é algo que você faz. A apostasia é uma postura. O arrebatamento não é uma ação. No arrebatamento eu sou passivo. Eu não vou me arrebatar. Eu serei arrebatado. Então a palavra apostasia, ela é utilizada no sentido de algo que você faz. É uma ação. Mas o arrebatamento não é uma ação. No arrebatamento eu sou passivo. Eu não vou me arrebatar, eu serei arrebatado. Então depois de olhar todas essas coisas, eu abandonei simplesmente a minha simpatia por essa vertente, por essa interpretação, embora tenham colegas pastores muito amados que ainda a sustentam. Então essa seria a primeira interpretação possível para a palavra apostasia. A segunda, que eu acredito que melhor se acomoda ao contexto, é que Paulo, irmãos, tem em mente uma apostasia específica. Veja que ele não está falando apenas de mais uma apostasia, ele está falando a apostasia. Então não é mais um episódio. Se você ler o Novo Testamento fala muito de apostasia. Lá 1 Timóteo capítulo 4, 2 Timóteo capítulo 3, ele fala de pessoas que apostataram da fé, seguindo espíritos demoníacos. Então o Novo Testamento está repleto de ocasiões de apostasia. Aqui ele não está falando de uma apostasia, ele está falando da apostasia por excelência. Não é mais uma, é a apostasia. Então ele tem em mente um evento específico. Ele está falando do ápice da revolta contra Deus. Ele está falando de uma postura de blasfêmia e ódio contra o Senhor, elevados a uma intensidade que jamais foi vista na história da humanidade. Então, esta apostasia chegará por meio do anticristo. Na leitura contínua do versículo, é isso que nós vemos aí. Ele fala assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia
e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então quem é que vai carregar esta apostasia por excelência? É o anticristo. Ele chama aqui, irmãos, o anticristo de homem da iniquidade. A palavra homem da iniquidade literalmente significa homem sem lei. Então o anticristo será o homem mais sem lei que esse mundo já conheceu. Isto é, ele não terá nenhuma consideração pela verdade de Deus, ele não terá nenhum apreço pela palavra de Deus, pela vontade de Deus. Ele vai desafiar tudo aquilo que se chama pelo nome de Deus, sua soberania, seu governo, o seu direito de ser adorado. Ele simplesmente desprezará toda a lei de Deus, vai constituir a sua própria lei. O texto também o chama de filho da perdição. A palavra perdição aqui é literalmente ruína. Ele foi gerado para a destruição. Ele pertence ao tormento eterno. O seu lugar é no lago de fogo. Então esse homem é o grande portador desta apostasia por excelência que o mundo vai conhecer no dia do Senhor. O que mais que ele fala a respeito do anticristo? Continue comigo no versículo 4. Ele diz assim: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Aqui, irmãos, é um ato de apostasia. O anticristo se assentará no lugar de Deus. E onde é o lugar de Deus aqui? Onde é o santuário de Deus? Aqui, irmãos, é uma referência ao templo de Israel na cidade de Jerusalém. Você diz, mas existe templo lá em Jerusalém hoje? Qual é a resposta? Não existe. Para essa profecia aqui ser cumprida, vai ter que ser construído um templo de Jerusalém. Não é aquele do Edir Macedo lá de São Paulo, não. Eu acho que tem até um espírito do anticristo que anda por lá, sabe? Mas não é o portador da apostasia. Não é aquele que vai carregar a apostasia por excelência. Então essa profecia aqui, ela requer a construção do templo. E para quem acha que isso é uma coisa impossível, basta você lembrar que impossível, de fato, era o retorno do povo judeu para a nação de Israel. Então isso, há 500 anos atrás, você lê esse texto e imaginar assim, mas como assim? Não existe nem... Onde é que estão os judeus? Os judeus estão espalhados pelo mundo inteiro. Em 1948, eles voltaram. Quem tiver curiosidade em estudar mais esse assunto, recomendo você procurar lá na internet um site chamado Instituto do Templo. E você vai ver lá no Instituto do Templo que os judeus, eles estão se preparando para a construção do templo. Eles mostram lá como é que está, as construções dos castiçais, os garotos judeus que estão sendo treinados para realizar os sacrifícios. Então eles acreditam, não só acreditam, como eles têm um plano para que no futuro, onde hoje existe aquela mesquita de Omar, ali seja reerguido o templo de Salomão. Então eles têm já um plano estabelecido para isso. E aqui a profecia dá conta de que o anticristo vai se sentar naquele lugar. Aquele lugar vai precisar ser reconstruído. Só para eu fortalecer um pouco mais essa ideia, vá comigo a Daniel capítulo 9, só para eu mostrar para os irmãos um pouco mais a respeito desse assunto. Daniel capítulo 9. Daniel 9, verso 27. Eu acredito que Daniel está se referindo aqui ao mesmo evento que Paulo acabou de falar. O anticristo se sentando no santuário de Deus. Daniel capítulo 9, versículo 27 fala assim: Ele aqui é uma referência ao anticristo, que é chamado no versículo 26 de o povo, o príncipe que há de vir, diz assim: ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Esses muitos aqui se referem aos judeus. Então ele vai fazer aliança com os judeus por uma semana. Já expliquei isso aqui anteriormente, que
Uma semana aqui refere-se a 7 anos, é uma semana de anos. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Então ele vai acabar com os sacrifícios que serão realizados no templo. E diz, sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então é nesse momento aqui, meus irmãos, que ele vai se assentar no lugar santo e se proclamar divino. O Senhor Jesus também falou a respeito desse evento. Paulo falou, Daniel falou, e o Senhor Jesus também falou sobre esse evento. Vamos lá em Mateus 24, só para eu fechar esse ponto aqui, mostrando para vocês que o Senhor Jesus também descreveu algo a respeito desse evento. Mateus 24, versículo 15, aqui o Senhor Jesus está falando com os judeus cristãos, e ele diz assim, 24, versículo 15, ele fala assim: Quando pois virdes o abominável da desolação. Quem é o abominável da desolação? Nós acabamos de ler lá em Daniel 9:27, é o anticristo. Então, o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel. Está aqui, Jesus está falando de Daniel 9:27, nós acabamos de ler. Então, quando vocês virem esse abominável no lugar santo, onde é o lugar santo? É o templo. É o templo. Quem lê, entenda. Aí Jesus aconselha, os que estiverem na Judéia fujam, quem estiver no eirado não desça para tirar alguma coisa, quem estiver no campo, ele começa a dar vários conselhos diferentes. Em palavras simples, irmão, Jesus está falando o seguinte: quando vocês verem o anticristo sentado no lugar de adoração a Deus, fujam, fujam, porque o próximo movimento que ele vai fazer, depois de se sentar no trono, é perseguir vocês severamente. Só para vocês terem uma ideia, eu não tenho tempo de ler hoje com os irmãos, mas em Zacarias 13, fala que o anticristo vai matar aproximadamente 2/3 dos judeus. Está lá em Zacarias, um texto profético. Em Apocalipse capítulo 13, diz que ele vai pelejar contra os santos e irá vencê-los. Apocalipse 13:7, nós lemos esse texto semana passada. Então vai ser uma ocasião terrível, uma ocasião de morte, uma ocasião de perseguição. Então aqui dá para vocês começarem a perceber porque os crentes de Tessalônica estavam desesperados. Porque eles sabiam dessas profecias, eles conheciam esses textos aqui, e eles diziam: olha, o abominável da desolação já chegou, e ele já se sentou no trono, e agora, meus irmãos, se preparem, porque a perseguição vai chegar com tudo, nós vamos ser assassinados, nossos filhos vão ser destruídos, e nós vamos ser acossados para nos prostrar diante do anticristo. Então isso bagunçou completamente a mente desses crentes. Então, irmãos, volte lá para 2 Tessalonicenses, e eu quero agora encaixar aqui todas essas coisas dentro do argumento de Paulo, para a gente seguir para mais algumas observações. Então assim, qual é o ponto de Paulo? O ponto de Paulo é: irmãos, não fiquem desesperados, sem esperança, achando que o dia do Senhor já chegou. O dia do Senhor não chegou. Alguém já viu aí o anticristo? Alguém já viu aí o abominável da desolação aparecendo? Alguém já viu isso? Então vocês não precisam ficar desesperados. O dia do Senhor não chegou. O dia do Senhor não chegou. Então nós temos aquela música, né? O dia do Senhor chegou. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se o brado de vitória. O dia do Senhor chegou. Aqui é: o dia do Senhor não chegou. Não chegou. Portanto, não fiquem desesperados. Qual é a grande esperança dos cristãos? A grande esperança dos cristãos está lá no verso 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Então a nossa grande esperança é isso aqui. Nós não estamos esperando o anticristo, nós não estamos procurando o anticristo, nós não estamos tentando cogitar onde é que está o abominável da desolação. A nossa esperança é a chegada do Senhor Jesus. Nós não precisamos viver com medo. Ele vai vir, Ele vai nos levar para casa, e esse é o próximo evento da história da salvação. Irmãos, agora, se vocês me permitirem, eu preciso fazer uma digressão aqui com vocês. Eu já falei que uma digressão é um parágrafo, um parêntese desse tamanho assim.
Eu preciso fazer uma digressão para colocar esse parágrafo que nós lemos dentro de uma discussão escatológica. Ela é importante para vocês compreenderem um pouco mais esse universo e também para terem contato melhor com a posição da nossa igreja. Então, olha só. Há um grupo de crentes que acredita no chamado pós-tribulacionismo. O que é o pós-tribulacionismo? Pós-tribulacionismo afirma que o arrebatamento da igreja acontecerá após a tribulação. Aqui eu quero só dizer para os irmãos que nós não estamos falando de uma posição herética. Os pós-tribulacionistas são nossos irmãos amados, inclusive eu tenho amizade com pastores muito consagrados a Deus que acreditam nessa vertente teológica. Portanto, nós não estamos falando de heresia aqui, nós não estamos falando de ensinos falsos que destroem a fé das pessoas, não estamos falando disso, mas é um assunto importante. Os batistas regulares, historicamente, são pré-tribulacionistas. Então, o que é o pré-tribulacionismo? Nós acreditamos que o arrebatamento da igreja ocorrerá antes da tribulação. A igreja não vai passar pelo dia do Senhor. O pós-tribulacionista acredita que a igreja vai passar pelo dia do Senhor. Os pré-tribulacionistas, que são os batistas regulares, eles acreditam que Jesus virá até as nuvens buscar a sua igreja, é a parousia de Cristo. Cristo vai levar a sua igreja e quando a igreja estiver na glória, vai iniciar o dia do Senhor nesse mundo. A visão pós-tribulacionista, como eu já disse, acredita que a igreja estará aqui na terra no dia do Senhor. Então, a igreja, ela será protegida por Deus, não da tribulação, mas na tribulação. Então, eles dizem que a igreja não vai sofrer a ira de Deus, mas vai sofrer a ira do anticristo. Aí alguns vão afirmar que a igreja poderá padecer, pelo menos indiretamente, com as catástrofes naturais, né? Apocalipse fala, por exemplo, do resfriamento do planeta, fome, terremotos, falta de água potável. Então os crentes poderão até sofrer indiretamente essas catástrofes, mas eles não serão objetos diretos da ira de Deus. E muitos crentes serão mortos pelo anticristo. Então, feita essa introdução, eu gostaria de mostrar para os irmãos algumas razões que me levam a acreditar que o pós-tribulacionismo não é a melhor visão escatológica para compreender o dia do Senhor. Então quero mostrar os porquês. Primeiro, eu quero começar com esse texto aqui que nós acabamos de ler. Eu quero dizer para os irmãos, diante desse texto, que a interpretação pós-tribulacionista dessa passagem enfraquece a ideia de uma consolação para os crentes de Tessalônica. Só para os irmãos entenderem, os falsos mestres diziam assim: o dia do Senhor chegou, e os crentes ficaram desesperados. Paulo vem e corrige eles, conforme lemos, e diz: não, o dia do Senhor não chegou ainda, é preciso que venha o anticristo, a apostasia, etc, etc. E ele termina lá no versículo 17 dizendo: consolem o vosso coração com essa informação. Eu tentando fazer uma leitura pós-tribulacionista desse texto, eu me fiz a seguinte pergunta: como assim me consolar? Como é que eu poderia me consolar? Eu vou sofrer com a perseguição do anticristo. Eu só não vou sofrer agora, mas eu vou sofrer no futuro. Então eu já estou padecendo perseguições terríveis hoje, e Paulo está me dizendo que as perseguições vão piorar com a chegada do anticristo. Como é que eu posso me consolar? Para colocar isso dentro de uma ilustração, imaginem que eu fui condenado a pena de morte por causa do nome de Jesus. E eu estou lá na antessala da injeção letal, né? Eu vou ser morto por injeção letal. E alguém vem e me comunica: olha, amanhã vai ser o dia da sua execução. Então acabei de tomar conhecimento disso. Fiquei triste, fiquei com medo, fiquei desesperado, pensando na minha família, pensando na igreja, todos aqueles pensamentos que vêm na cabeça de uma pessoa que acabou de saber que vai morrer. Pois bem, aí no outro dia, o pastor Danilo vai me visitar, vai levar uma palavra de conforto para mim. E ele diz assim: pastor, eu tenho uma notícia para você. Você não vai morrer amanhã.
E eu, né? Só que antes de eu ir dar um abraço nele, calma, você não vai morrer amanhã, mas você vai morrer semana que vem. E não vai ser mais por injeção, você vai para cadeira elétrica. Então se console aí com esses dias que você vai ter ainda de vida. Eu sei aqui, irmãos, que o meu exemplo é um pouco exagerado, mas eu estou dando esse exemplo exagerado só para colocar perspectiva para os irmãos, que quando nós tentamos ler esse texto dentro de uma concepção pós-tribulacionista, é essa ideia que vem à mente. A ideia do consolo fica comprometida, porque Paulo só está dizendo que o sofrimento está sendo adiado, o sofrimento vai ser terrível, vocês vão passar pelo dia do Senhor, vocês só estão enganados a respeito do momento, e o que vocês estão padecendo agora nem se compara com os horrores do Apocalipse. Então, eu acredito que a ideia pós-tribulacionista desse texto acaba suspendendo, enfraquecendo a ideia de um consolo. Ainda tem um ponto adicional sobre esse texto. É que se Paulo tivesse em mente, de fato, que os crentes iriam passar pelo dia do Senhor, irmãos, se esperaria que ele desse algumas orientações, algumas palavras de conforto, algumas palavras de direção, para esses crentes que estariam prestes a enfrentar um teste tão supremo. Então eu ficaria esperando assim, Paulo dizendo, olha, vocês não vão passar pelo dia do Senhor, mas o dia do Senhor vai chegar, mas quando chegarem vocês tenham esperança, creiam em Deus, pensem que só vai ser por um momento. Ele teria alguma palavra de orientação e de conforto, mas Paulo simplesmente se cala. E eu acredito que esse silêncio dele é um silêncio tremendamente eloquente. É para mostrar que eles não deveriam se preocupar, que eles deveriam ficar consolados, porque o dia do Senhor não era algo reservado para eles. Era uma ira de Deus que cairia apenas sobre os ímpios. Então esse é o primeiro texto, que eu acredito que dificulta a compreensão pós-tribulacionista da escatologia. Tem mais dois textos que eu queria mostrar para vocês, que eu acredito que não se encaixam bem na visão pós-tribulacionista e que o pré-tribulacionismo explica muito bem. O primeiro é João 14. Vamos até lá, por favor. João 14. Eu estou continuando aqui na minha digressão. Eu prometo a vocês que essa digressão não passará de 2 horas, tá bom? Então vão me acompanhando aí em João capítulo 14, com muita paciência e fé em Deus. João capítulo 14 é um outro texto que eu acredito que não fica muito bem explicado na concepção pós-tribulacionista. Então diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Os pós-tribulacionistas, irmãos, eles acreditam que o arrebatamento da igreja vai funcionar da seguinte maneira: o Senhor Jesus vai chamar a sua igreja, a igreja vai encontrar com o Senhor nos ares, e depois desse encontro, imediatamente a igreja volta para que Cristo estabeleça o seu reino nesse mundo. Então essa é a visão pós-tribulacionista do arrebatamento. E essa percepção, irmãos, eu acredito que não se encaixa bem nesse texto. Se você ler comigo, você vai entender o que eu estou querendo dizer. Primeiro ele diz no verso 2 assim: na casa de meu pai há muitas moradas. A pergunta é: onde é a casa do pai? No céu ou na terra? A casa do pai é no céu. Então no céu há muitas moradas. E ele diz assim: se não fora, eu teria dito a vocês, pois vou preparar-vos lugar. Qual é o lugar que Jesus está preparando para nós, de acordo com João? É na casa do Pai, que fica onde? Que fica no céu. E quando eu for e vos preparar lugar, isto é, Jesus vai estar realizando algo nesse intervalo, entre a partida e o retorno dele, ele vai estar preparando lugar para nós. Ele diz: eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, a pergunta é: onde é que Jesus está agora? Jesus está no céu. Então, onde eu estou, estejais vós também. Então, o ensino desse texto, irmãos, é bem simples. Jesus vai voltar,
e ele vai nos levar para a casa do Pai. Na casa do Pai, ele preparou moradas para nós. Então, o texto não está dizendo que Jesus vem nos buscar, encontra com a gente nas nuvens e depois volta para reinar nesse mundo. Não, o texto está falando que Jesus nos arrebata e nos leva para a casa do Pai. E nós vamos ficar na casa do Pai um tempo lá com Ele. Então, irmãos, como eu disse, a concepção pós-tribulacionista não explica bem esse texto, pelo menos na minha percepção. Esse texto fala de uma remoção daqueles que são de Cristo para ir para a casa do Pai. Na concepção de arrebatamento do pós-tribulacionismo, não há permanência dos remidos na casa do Pai. Eles encontram com Cristo nas nuvens e depois voltam para esse mundo. Eu acredito que esse texto aqui fica muito bem explicado na concepção pré-tribulacionista. Na concepção pré-tribulacionista, a igreja é arrebatada, vai para a casa do Pai. Na casa do Pai ocorre as bodas do Cordeiro, ocorre o tribunal de Cristo. E enquanto a igreja está na casa do Pai, as pessoas estarão aqui na terra padecendo os horrores do dia de Cristo. Então acredito que uma leitura natural do texto, dentro, sem fazer arremates nele, né, vendo o desdobramento natural do texto, vai se chegar à conclusão que ele se coaduna muito bem a visão pós-tribulacionista. Tem um outro texto, irmãos, que é Mateus 25, vamos até lá, por favor. É mais um texto, agora Mateus 25, que eu acredito que também não cabe bem dentro da visão pós-tribulacionista. Mateus 25, versículo 31. Nós vamos ler do 31 ao 33. Mateus 25, 31 ao 33 diz: Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. E aí no versículo 46 ele termina essa sessão dizendo: E irão estes para o castigo eterno. Os que irão para o castigo eterno serão aqueles que ele chama aqui de cabritos. E os justos, que ele chama de ovelhas, irão para a vida eterna. Esse aqui, irmãos, é mais um texto que eu acredito que não se encaixa bem dentro da visão pós-tribulacionista. Os pós-tribulacionistas, como eu disse, eles acreditam que a igreja é removida, encontra com o Senhor nos ares, é uma igreja glorificada, depois volta com Cristo para estabelecer o reino. Só que o texto fala aqui que quando Jesus chega, ele se senta no trono da sua glória e ele separa as ovelhas dos cabritos. A pergunta que eu faria para um pós-tribulacionista é: como separar as ovelhas dos cabritos, se as ovelhas já foram arrebatadas, se as ovelhas já foram levadas para encontrar com Cristo? Então, se as ovelhas já foram arrebatadas, já foram glorificadas e estão voltando com Cristo, quando Cristo voltar nesse mundo, não haverá nenhuma ovelha aqui, porque as ovelhas já foram arrebatadas, haverá apenas os cabritos. A menos que Jesus pegasse essas pessoas glorificadas e as recolocasse no mundo entre os não convertidos, para então ele fazer a devida separação. Então é mais um texto que eu acredito que não encaixa bem dentro dessa visão. Porque a separação ocorreu no momento do arrebatamento. A igreja foi levada, os santos, as ovelhas foram levadas. Só ficaram aqui os cabritos. Então quando Jesus voltar aqui, não tem mais nenhuma ovelha para ser discernida dos cabritos, porque as ovelhas já foram arrebatadas e glorificadas. Novamente, irmãos, eu creio que a visão pré-tribulacionista explica esse texto melhor. A visão pré-tribulacionista fala que a igreja será arrebatada. Começa o dia do Senhor aqui na terra. Durante o tempo do dia do Senhor, pessoas irão se converter. A Bíblia fala do ministério dos 144 mil judeus pregando.
A Bíblia fala das duas testemunhas. A Bíblia fala até de um anjo que vai viajar pelo céu pregando o evangelho eterno. Essas pessoas vão se converter e elas vão ser perseguidas pelo anticristo. Muitas serão martirizadas. Apocalipse capítulo 6 fala disso. João viu as almas dos que foram decapitados por causa do Senhor. Então não haverá igreja aqui na terra, porque a igreja foi arrebatada, mas haverá remidos, haverá aqueles que nós chamamos normalmente de os santos da tribulação. Então quando Jesus volta com a sua igreja, ele vai fazer a separação entre os santos da tribulação e aqueles ímpios que se prostraram diante do anticristo. E ele julga os povos devidamente, separando uns dos outros, manda os ímpios para o castigo eterno, e os remidos vão entrar no reinado milenar. Eu acredito que o pós-tribulacionismo nesse texto, ele cria uma separação redundante. É como se fosse uma separação que acontece duas vezes. A separação do arrebatamento e depois a separação dos bodes, dos cabritos e das ovelhas. Estão comigo aí? Tenho mais coisa para falar aqui, viu? Estou vendo aqui, olha que essa semana eu escrevi foi coisa sobre esse assunto, viu? Tenham paciência aí. Então, eu mostrei para vocês alguns textos que eu acredito que não se encaixam bem dentro de uma visão pós-tribulacionista. Agora eu quero apresentar alguns textos que favorecem a ideia de um arrebatamento pré-tribulacional. O primeiro deles é Apocalipse 3:10. Vamos até lá, por favor. Apocalipse 3:10. Eu espero, irmãos, que vocês não sejam tentados a pensar que esse assunto aqui, o pastor só está discutindo concepção, teoria. Lembra que não, espero que não. Vocês viram que esse assunto trouxe angústia e desespero para os tessalonicenses. Então esse assunto aqui é um assunto sério. Se nós vamos passar pelo dia do Senhor ou não passar pelo dia do Senhor, isso fala muito a respeito das nossas expectativas com respeito ao futuro. E no caso dos tessalonicenses, trouxe um enorme desconforto naqueles irmãos. Eles simplesmente ficaram desesperados, em estado de luto, quando eles descobriram que... não, eu não vou falar. Eu ia falar que os falsos mestres estavam pregando pós-tribulacionismo. Mas seria muita maldade com os meus irmãos pós-tribulacionistas, né? Eles estavam pregando que o dia do Senhor chegou. Irmãos, eu tenho um pecado de sarcasmo que eu carrego comigo. E eu venho tentando todos esses anos me arrepender dele. Mas de vez em quando ele brota aqui do velho homem. E eu fico tentando matá-lo, viu? Então vocês orem por mim, para o Senhor ter misericórdia de mim, tá bom? Apocalipse 3:10. Vamos lá, por gentileza. Diz assim: porque guardaste a palavra da minha esperança, da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então vocês estão vendo que ele está falando de um momento de provação específico. Ele não está falando de uma provação geral. A igreja de Deus sempre tem passado por provações ao longo da história. Ele está falando aqui, ele chama de provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Então não é um evento de provação, mas é a provação por excelência. Então nós entendemos que isso aqui, irmãos, é uma referência ao dia do Senhor. O dia do Senhor vai ser um momento de provação em que a humanidade inteira vai sofrer. E vocês perceberam que ele diz assim: eu te guardarei da hora da provação. Ele diz assim, ele não diz eu te guardarei na hora da provação. Ele não diz eu te guardarei durante a provação. Eu te guardarei da hora. E essa expressão da hora é uma preposição grega chamada ek, que ela traz a ideia de remover. É a mesma palavra utilizada para eclesia, de onde vem igreja. Então, ser removido da hora da provação. Então, os pós-tribulacionistas, por exemplo, eles acreditam que os crentes serão protegidos durante a tribulação. Então, da hora da tribulação, não é que a igreja vai ser removida, mas que durante esse momento Deus vai protegê-los. Então, essa visão, irmãos, simplesmente não se acomoda ao que o Apocalipse diz.
Apocalipse 6:9 fala: eu vi as almas daqueles que foram decapitados por causa do Cordeiro. Então assim, o anticristo vai matar muitos crentes durante aquele período. Então não tem sentido nenhum Jesus estar protegendo eles e o anticristo martirizando os crentes a todo vapor. Então ser protegido da hora é ser protegido por meio do retirar. Tem algumas outras passagens que fortalecem, que usam essa preposição, só para dar um exemplo para os irmãos. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 10, só para os irmãos verem que a gente não está tentando forçar o texto, para o texto dizer aquilo que se encaixa dentro da nossa convicção, mas a gente está tentando fazer isso dentro de uma leitura natural da Escritura. Então 2 Coríntios capítulo 1, versículo 10, essa preposição aqui aparece, Paulo falando assim, de Cristo, né? Ele diz: o qual nos livrou e nos livrará de tão grande morte. Então essa expressão, nos livrará de tão grande morte, aqui é mais uma vez que um caso em que a preposição é que aparece. Então não é que Cristo vai nos livrar na morte, durante a morte, Ele vai nos livrar da morte, no sentido de nos proteger dela, de nos tirar dela. Essa preposição, ela aparece em 1 Tessalonicenses 1:10, queria que vocês fossem comigo lá, porque é um texto que trabalha dentro do contexto que nós estamos discutindo aqui na igreja hoje. Então 1 Tessalonicenses 1:10, tem uma promessa de Deus aqui, que fala assim: e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra de quê? Da ira vindoura. Novamente, não é que ele nos livra na ira, ele nos livra da ira. E novamente, a mesma preposição lá, é a preposição de retirar. Então nós estamos tentando mostrar aqui para os irmãos que essa preposição, ela favorece a ideia de que Deus vai guardar a sua igreja desse período de tribulação, e não vai guardar no sentido de protegê-los no ambiente da tribulação, mas eles serão guardados por meio do retirar. Então nós seremos livres, irmãos, da ira vindoura. Nós não padeceremos o dia do Senhor. Esse texto aqui de 1 Tessalonicenses 1:10, ele coaduna com Apocalipse 3:10. Então a tribulação que vai chegar no mundo inteiro, nós seremos removidos dela. Então isso coaduna, irmãos, com o espírito do Novo Testamento. Nós não sofreremos a ira de Deus, porque a ira que deveria cair sobre nós, ela já foi lançada sobre o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Por último, a ausência do termo igreja de Apocalipse 6 até Apocalipse 18. Esse, irmãos, para mim é um outro argumento que é muito eloquente. Quando você lê Apocalipse, do capítulo 1 ao capítulo 3, o termo igreja aparece 19 vezes. Isso é muito forte, irmãos. 19 vezes aparece o termo igreja. Inclusive tem um refrão: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então esse refrão aparece diversas vezes. No entanto, quando chegamos em Apocalipse 6, até o capítulo 18, que é o período do Apocalipse que compreende o dia do Senhor, o vocábulo igreja simplesmente desaparece. Até quando aparece o refrão, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, lá em Apocalipse 13, verso 9, a palavra igreja é suprimida. Então, se a igreja estivesse, natural seria: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas lá não aparece mais a palavra igreja. Então esse silêncio, irmãos, considero eu muito eloquente. Eu acredito que a igreja não é mencionada porque ela simplesmente não estará nesse mundo. Ela terá sido arrebatada. Então tem o texto de João 14, tem 1 Tessalonicenses 4, e eu acredito, irmãos, que só a concepção pré-tribulacionista, com todo respeito aos irmãos que são de outra concepção, eu acredito que só essa concepção explica adequadamente a esses textos, tá? Então se tiver algum pós-tribulacionista me ouvindo, venha para o nosso lado, nosso coração está aberto,
para receber vocês, nós amamos, já amamos vocês sendo pós, mas vamos amar muito mais ainda, vocês sendo pré-tribulacionistas. Se vocês não quiserem, né, depois de ouvir tudo isso, quiser permanecer com o coração duro, dizer, não, eu aprendi assim, e eu vou morrer assim, não tem problema, no dia do arrebatamento você vai descobrir que a gente estava certo, tá bom? Não se preocupe com isso. Irmãos, para a gente terminar, queria só trazer 2, 3 lições aqui e a gente vai orar depois. Em primeiro lugar, queria lembrar aos irmãos que os enganadores, os falsos mestres, eles sempre se utilizam a respeito do dia do Senhor para criar teologias falsas, para produzir engano na vida das pessoas. Então nós temos diversas seitas que surgiram com alguém dizendo, eu tive uma visão, eu tenho aqui esse livro. Lembra dos Mormons dizendo, tem esse livro aqui, esse evangelho que foi revelado a Joseph Smith. Tem aquela salada amarga que os adventistas fizeram, que Jesus Cristo foi para o céu, mas não entrou no Santo dos Santos. Ele só entrou no Santo dos Santos no século XIX, acho que foi 1847, se não falha aqui a memória. Então foi quando Jesus entrou no Santo dos Santos, e eles falam isso porque a profetisa deles dizem que tinha o espírito da profecia e que ela recebeu uma revelação. Irmãos, vamos lembrar que Satanás opera para que os crentes creiam nessas mentiras, para que eles ajam como tolos. Satanás opera para que as pessoas criem uma espécie de pânico escatológico. Sabe o que é pânico escatológico? É você ficar com aquela imagem, Cristo vai vir semana que vem, então eu vou vender tudo que eu tenho, não vou trabalhar mais. Tem histórias, tem muitas histórias sobre isso, de uns crentes, umas pessoas lá dos Estados Unidos, nem sei se eram crentes na verdade, que creram numa dessas profecias, aí venderam tudo que tinha, e subiram em cima do telhado, ficaram vestidos de branco, vários dias esperando, Jesus vai voltar, nós teremos estar com as nossas vestes limpas, para receber o Senhor Jesus. E as pessoas acham, irmãos, que isso é santidade. Isso não é santidade, isso é esquisitice. Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Então Satanás trabalha para incutir essas ideias malucas na cabeça das pessoas, e nós, irmãos, devemos rejeitar essas coisas. Nós devemos rejeitar essas concepções. Os crentes não deveriam perder tempo investigando fora da Bíblia quem poderia ser o anticristo. Eu acho que o anticristo é o Putin, eu acho que é o Papa Francisco, o chip, o código de barras, não sei o que. Irmão, essas coisas todas são tolices. São tolices. E nós vimos aqui hoje que teologia errada produz desespero. Crer em mentira produz desespero. Então esses crentes aqui, eles ficaram completamente abalados. Então nós temos que ler a palavra do Senhor, nós temos que ser sóbrios. Esses assuntos aqui são assuntos que movem a nossa curiosidade, né? A gente fica interessado em conhecer, e não tem problema nenhum com isso, irmãos. Mas o povo de Deus precisa ser um povo sóbrio, não pode criar esse pânico, essa tolice. Nós temos que lembrar que, inclusive, conhecer bem a palavra de Deus produz estabilidade interior. Então a nossa esperança é o Senhor Jesus Cristo, nós estamos aguardando Ele. Eu não quero saber do anticristo, eu quero saber da parousia de Cristo. Eu quero saber do meu Salvador chegando para me buscar. Como é que vai ser o anticristo, o que é que ele vai fazer, se vai ter chip, se não vai, como é que vai acontecer, nova ordem mundial. Eu não quero saber de nenhuma dessas coisas. Eu aguardo a chegada do meu Salvador para me chamar e me levar para a casa do Pai. Isso, irmãos, é a minha grande esperança, e eu espero que seja a de vocês também. Para as pessoas que estão ouvindo essa pregação e ainda não entregaram a vida do Senhor, a vida ao Senhor Jesus Cristo, eu também tenho uma palavra para você, e com ela eu encerro. O dia do Senhor vai chegar. Castigos indizíveis irão assolar essa terra. A ira de Deus vai ser derramada. Catástrofes da natureza, invasão de demônios, e tudo isso como uma preparação para a punição divina final, o lago de fogo. E eu quero dizer para vocês que só há uma forma de você escapar desse dia terrível: é crendo na morte de Jesus como um pagamento pelos seus pecados.
Se você hoje se reconciliar com Deus, se você se arrepender dos seus pecados, se você dar as costas para a sua vida de iniquidade e crer que a morte de Jesus foi um pagamento por você, você entregar a sua vida a Jesus, dar as costas para toda a vida que você vem levando, e a partir de então você viver como um discípulo de Jesus, você vai ser salvo. Você não vai padecer os horrores do Apocalipse. Você será arrebatado e irá para a casa do Pai. E essa é o melhor final que você pode ter para a sua história nesse mundo e o melhor início para a eternidade. Eu espero que Deus opere no seu coração, que Ele abra a sua mente, destampe os seus ouvidos, que você entenda isso com a sua alma e seja transformado para a glória de Deus e para o seu bem. E nos vemos no arrebatamento com a ajuda do Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse momento. Pai Santo, obrigado pela Tua palavra, obrigado por esses textos que lemos. Nós agradecemos porque Jesus Cristo veio a esse mundo e recebeu na sua carne toda a ira que deveria cair sobre nós. E te louvamos, Senhor, porque nós não fomos destinados para a ira, mas nós fomos separados para a salvação. Nós te agradecemos porque sabemos que o Senhor é um Deus justo e que na tua santidade, um dia, Senhor, haverá de punir esse mundo que vive em rebelião contra ti. E nós te louvamos porque toda a nossa rebelião pessoal foi carregada por Jesus. Ele recebeu na carne toda a ira que deveria cair sobre nós. E te bendizemos por esse grande milagre. E pedimos, Pai, que o Senhor encha o nosso coração de conforto, de alegria. Que o Senhor encha o nosso coração de expectativa pela parousia do nosso Senhor Jesus Cristo. E por fim, Pai, eu oro por aqueles que ainda não creram, por aqueles que ainda não entregaram a vida a Ti, para que eles sejam transformados, para que hoje, Senhor, a Tua palavra venha repousar sobre os seus corações, produzindo conversão, regeneração, transformação de vida. Nós pedimos isso para a Tua glória, no nome do Senhor Jesus. Amém.